Boa noite, professor. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade agradecer ao senhor, a doutora Sandra, a oportunidade por estar apresentando esse tema, né? Que é um tema, como o senhor falou, extremamente importante na cardiologia, um tema vasto, cheio de nuances, né? E a cada momento está saindo novas terapias, novas medicações no contexto de reduzir a mortalidade nesse subgrupo de pacientes, né? Lembrando aqui que quando a gente fala do tratamento da insuficiência cardíaca, a gente está pegando, quando a gente coloca lá no nosso contexto do... só me apresentar, meu nome é Renan, para quem não conhece, tá? Sou um dos assistentes do pronto-socorro. Mas colocando aqui no contexto de insuficiência cardíaca, lá no nosso PS, no pronto-socorro, a gente basicamente vai pegar aquele paciente que chegou por uma insuficiência cardíaca descompensada, né? Ou paciente que teve alguma prima descompensação, um infarto, alguma coisa do tipo. A gente compensou esse doente e a gente agora está otimizando o tratamento clínico desse paciente para dar alta e fazer o segmento ambulatorial desse paciente. Então, todas as medicações e terapias são do segmento ambulatorial do paciente, mas claro que pode ser iniciado já no contexto da própria internação hospitalar ou suas doses otimizadas, né? Para fazer esse trabalho, eu usei basicamente a diretriz da SBC de 2018, que teve uma atualização agora em 2021, e agora a diretriz do American College, agora em 2022, que foi publicada agora na primeira semana de maio, tá? Eu acredito que para os residentes da clínica, o principal objetivo aqui do trabalho seria conhecer as principais medicações que reduzem mortalidade na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, né? Ver qual é o melhor manejo para esses pacientes, qual a medicação que coloco depois, qual que geralmente eu inicio, né? A gente sabe que tem divergências entre as literaturas, tanto brasileira quanto americana, mas saber mais ou menos por onde começar, né? E reconhecer um quadro de insuficiência cardíaca avançada, né? Quando a gente olha para aquele paciente, vê que aquele paciente já está refratário e tem que caminhar para um centro mais especializado, que tenha disponibilidade de transplante cardíaco, tá? Como a gente vai seguir esses pontos, tá? Na minha apresentação, de acordo com o meu sumário, e vou dar uma pincelada inicialmente na introdução e na classificação, só porque tem algumas novidades. Não vou me ater muito a isso, nem vou me ater também à fisiopatologia, porque isso daí é outra aula, é um tema extremamente grande, tá bom? Lembrando que a insuficiência cardíaca nada mais é que uma síndrome clínica, tá? Na qual o coração ele é incapaz de atender às necessidades metabólicas basais do indivíduo, seja por alguma alteração funcional ou estrutural crônica, ou até atende às necessidades metabólicas, mas faz com a elevação das pressões de enchimento. É um diagnóstico eminentemente clínico, na qual a gente tem exames de imagem, exames laboratoriais que vão ajudar no nosso diagnóstico, mas lembrando que a insuficiência cardíaca ela tem uma natureza geralmente persistente e progressiva, uma doença que ela vai progredir ao longo do tempo, salvo algumas etiologias específicas, né? É a principal causa de internação cardiovascular em pacientes acima de 60 anos e sua prevalência ela aumenta de acordo com a idade. Chega a uma prevalência de quase 20% nos pacientes mais idosos, acima de 85 anos. De informação brasileira de insuficiência cardíaca, a gente tem o Registro Brief, né? Que a gente tem informações do contexto clínico e epidemiológico dos nossos pacientes com insuficiência cardíaca internados. No estudo BRIEF, a gente encontrou uma mortalidade em média de 12,6% em pacientes internados. Lembrando que o estudo foi baseado com dados do DataSUS, então a gente sabe que pode ter uma mortalidade extrapolada ou não, né? Mas é uma mortalidade considerável desses pacientes, de acordo com o nosso registro brasileiro, né? Os principais pontos que eu quero mostrar aqui são geralmente os pacientes, de acordo com o registro BRIEF, ele tem em torno de uma média de 64 anos de idade, tem várias comorbidades associadas. À principal comorbidade era a hipertensão, e tem uma fração de ejeção ventricular média de 38%, tá? De acordo com as etiologias, as principais etiologias que a gente encontrou
Essa análise de brief são os pacientes que eram isquêmicos, tá? E etiologia hipertensiva. Lembrando que no Brasil a gente sempre tem que descartar as 5 grandes etiologias quando a gente pega um paciente com insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida. Ou o paciente tem uma causa isquêmica, né? Infartou, algum evento isquêmico. Ou o paciente tem a causa hipertensiva. O paciente tem doenças valvares, tá? Outra causa que a gente tem que afastar. Chagas e outras causas de miocardiopatia dilatada, que aí vai álcool, tireotoxicose, tireotoxidose não, alterações de hormônio tireoidiano, tem outras causas de miocardiopatia dilatada que a gente também precisa diagnosticar. E lembrando, naquela população jovem, sempre lembrar da miocardite, né? Então, a gente tem uma mortalidade, no registro brasileiro, mortalidade relativamente aumentada, né? E como basicamente é esse mecanismo que gera a insuficiência cardíaca? Geralmente a gente tem um evento index, né? Um surto inicial, que ele desencadeia o surgimento de mecanismos compensatórios, né? Os principais mecanismos compensatórios que a gente tem é o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vai causar com aumento da reabsorção de água, aumento da reabsorção de sódio, vasoconstrição periférica, e também estímulo do sistema nervoso simpático, né? Com liberações de catecolaminas vasoativas, que aumenta também vasoconstrição, estimula mais ainda a liberação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, e por aí vai nessa cascata, nessa liberação neurohormonal, tá? Como um mecanismo compensatório. A gente sabe que esse insulto, ele vai progredindo, e esse mecanismo compensatório que inicialmente era para compensar o meu paciente, ao longo do tempo ele se torna deletério, causando um dano secundário ao meu miocárdio e causando um remodelamento cardíaco. Então, posteriormente, esse paciente vai evoluindo com a dilatação ventricular e vai evoluindo com perda de fração de ejeção, se tornando sintomático. E aqui ele vai piorando o prognóstico, vai piorando gravidade, tá? E lembrando que aquele paciente que eu falei, aquela mortalidade intra-hospitalar, aquele paciente que internou, por alguma descompensação, ele já tem uma mortalidade totalmente diferente do paciente que você dá aquele diagnóstico ambulatorial. Então, nossa meta de tratamento, basicamente, é tentar bloquear esse sistema neurohormonal e esse mecanismo compensatório neurohormonal e evitar o remodelamento cardíaco ao longo do tempo, tá bom? Aqui, basicamente, no segundo ponto, eu trouxe a classificação da IC. Eu só mostrei porque teve uma atualização agora recente. Lembrando que a nossa diretriz classifica a IC de acordo com os sintomas, né? Que é a classificação da New York Heart Association, e a classificação de acordo com os estágios, né? A gente tem o estágio A, que é aqueles pacientes que não têm sintoma, não têm alteração estrutural, mas tem risco de desenvolver insuficiência cardíaca. Ou seja, aquele paciente que é hipertenso, aquele paciente que é obeso, aquele paciente que fuma, aquele paciente que tem um consumo etílico importante, tá? A gente tem o estágio B, que é aqueles pacientes que são ainda assintomáticos, mas já tem alguma alteração estrutural, algum remodelamento, alguma alteração de miocárdio, aumento do BNP, aumento de troponina. E o estágio C é basicamente a nossa população do nosso trabalho hoje, que são aqueles pacientes sintomáticos, aqueles pacientes que entram no estágio que eles já começam a apresentar alterações estruturais e sintomas de acordo com a classificação da New York Heart Association. Lembrando que o paciente que uma vez chega em estágio C, ele nunca mais, mesmo que você otimize terapêutica, o paciente fica assintomático, ele nunca mais deixa de ser estágio C, ele não regride. Essa é uma classificação de estágio progressiva, tá? E no estágio D é aquele paciente com insuficiência cardíaca avançada, né? Antigamente a gente dizia que era paciente IC refratária, mas nesses pacientes de estágio D a gente tem coisa para fazer, tá? A grande diferença, nessa diferença dos estágios, é que agora no estágio A, a diretriz norte-americana deu uma nomenclatura diferente, que é aqueles pacientes em risco de IC, né? E uma nomenclatura diferente também para os pacientes no estágio B, que eles colocaram como pré-insuficiência cardíaca, tá? Lembra que a gente teve aquela atualização da diretriz de hipertensão, que considerou pré-hipertensão? Aqui é a mesma coisa. Pré-insuficiência cardíaca é a nova nomenclatura dada para os pacientes no estágio B, tá? A classificação de sintomatologia da New York Heart Association, na qual vai de 1 a 4, né? 4 é aqueles pacientes com dispneia ao repouso, extremamente limitado funcionalmente, tá? E a gente tem a nossa classificação, que é importante também trazer aqui, que teve uma mudança de nomenclatura de acordo com a fração de ejeção. Aqui a gente divide o nosso paciente em 3 grupos, prioritariamente. Os pacientes com fração de ejeção maior ou igual a 50%,
que a gente chama de insuficiência cardíaca fração de ejeção preservada. Os pacientes com fração de ejeção menor ou igual a 40%, a gente considera insuficiência cardíaca fração de ejeção reduzida. E nos pacientes que têm uma fração de ejeção entre 40% e 50%, mais especificadamente 41% e 49%, a gente chamava esses pacientes com insuficiência cardíaca fração de ejeção intermediária. Hoje, a nomenclatura exata para esses pacientes são pacientes com insuficiência cardíaca fração de ejeção levemente reduzida, porque viu que estudos que esses pacientes eles se assemelham mais aos pacientes com insuficiência cardíaca fração de ejeção reduzida do que os pacientes que ele tem características bem semelhantes e respondem a algumas terapias dos pacientes com insuficiência cardíaca fração de ejeção reduzida, né? Então, eu trouxe basicamente essa classificação para vocês verem as novidades, tá? Mas lembrando que o foco da nossa prestação hoje é nos pacientes sintomáticos, né? Estágio C de evolução, que tem sintomatologia de acordo com a classificação da New York Heart Association, e os pacientes prioritariamente com redução de fração de ejeção abaixo ou igual a 40%, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode parar para perguntar, tá bom? Bom, começando o nosso terceiro tópico, lembrando que todo tratamento, a gente tem um tratamento farmacológico e um tratamento não farmacológico. Nos pacientes com insuficiência cardíaca, a gente tem algumas medidas não farmacológicas que a gente pode orientar para os nossos pacientes, a ponto de reduzir, assim, melhorar a sintomatologia, melhorar a capacidade funcional desses pacientes. Algumas medidas são meio controversas, tá? A primeira coisa meio controversa é a restrição do sódio. A gente sabe, alguns estudos sugerem que pacientes que têm uma restrição muito importante de sódio, abaixo de 5 gramas, ele sugere um pouco de efeito deletério nesses pacientes por aumentar a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, a ponto que pacientes que tiveram um consumo excessivo de sódio, eles viram que também foi prejudicial. Então, assim, a diretriz ela não tem uma recomendação exata em relação à restrição de sódio. Ela coloca apenas que tem que evitar uma restrição excessiva de sódio acima de 7 gramas dia, com indicação 2A de indicação, tá? A restrição hídrica é outra coisa extremamente controversa, não tem nenhuma recomendação formal por diretriz que oriente a restrição hídrica, mas alguns estudos sugerem, por exemplo, que comparou pacientes que fizeram restrição hídrica de 1.000 ml dia com pacientes que fizeram restrição hídrica em torno de 2.000 dia. Eles viram que esses pacientes que fizeram restrição hídrica de 1.000 ml dia tiveram menos hospitalizações. Então, assim, não tem nenhuma recomendação formal, mas na prática, naqueles pacientes que a gente tem uma insuficiência cardíaca mais avançada, pacientes que são muito congestos, pacientes que são bastante sintomáticos, a gente acaba orientando a realização de restrição hídrica para esses pacientes. Lembrando que o paciente tem que ter perda de peso, a priori o MC que varia de 20 a 35, realmente isso, é de 20 a 35. A priori mantendo eutrófico, que é uma curva em U, basicamente a curva de peso para esses pacientes. Pacientes com MC acima de 35, super obesos, tem pior mortalidade. Pacientes abaixo de MC de 20 tem pior mortalidade. A priori manter eutrófico, né? Reposição suplementar, a gente tem a reposição de vitamina D, também é outra coisa que ganhou destaque, né? A gente sabe que os pacientes com insuficiência cardíaca ele tem alta prevalência de deficiência de vitamina D, só que viram que a reposição de vitamina D não teve alteração de mortalidade nesse tipo de paciente, tá? Então não tem nenhuma recomendação formal para esse tipo de reposição nos pacientes com insuficiência cardíaca. Outras coisas extremamente importantes que aí realmente causam mudança no impacto é redução de vícios, principalmente bebida, tá? Os pacientes que têm uma miocardiopatia dilatada por álcool, esses pacientes ele têm que ter uma abstinência total de álcool, tá? E de outra mão, naqueles pacientes que têm insuficiência cardíaca por outra etiologia, que estão compensados, pode até liberar um consumo leve de álcool para esses pacientes, tá? Mas também que é uma recomendação um pouco controversa. A diretriz não faz nenhuma recomendação quanto a isso. Lembrar que tem que parar o tabagismo, é uma medida essencial. Controlar outros fatores de risco, diabetes, dislipidemia. O paciente com IC é um paciente que precisa de uma avaliação de um programa multidisciplinar, tá? É um paciente que tem várias nuances de tratamento, é um paciente que geralmente é polimedicado, é um paciente que tem limitação funcional, tá? Ele tem algumas alterações psiquiátricas, psicológicas, que acabam afetando a qualidade de vida desse paciente. Então, esse paciente tem que ter uma avaliação multidisciplinar. E os pacientes também podem ser encaminhados para reabilitação cardíaca, tá? A reabilitação cardíaca é um programa de exercício para aqueles pacientes que fazem de forma intervalada, de forma controlada, tá? A reabilitação cardíaca nos pacientes com insuficiência cardíaca, fração de ejeção de 2
fração de injeção reduzida com classe funcional 2 a 3 é uma indicação 1A pela diretriz, tá? Para manejo, para melhor qualidade de vida, para redução de mortalidade, redução de hospitalização e melhora de capacidade funcional. Lembrando que aqueles pacientes com classe funcional 4, reabilitação, não mostrou ainda nenhum benefício específico. E outro ponto importante é a questão da vacinação. Todos os pacientes com insuficiência cardíaca têm que ser vacinados para influenza e pneumococo, tá? É uma indicação classe 1 também pela diretriz. Inclusive, hoje, tem alguns estudos mostrando que a vacinação para influenza consegue reduzir mortalidade nesses pacientes por reduzir descompensação do quadro de insuficiência cardíaca, tá? De antemão desse manejo não farmacológico do meu paciente com insuficiência cardíaca, a gente agora vai para o manejo farmacológico de medicações propriamente ditas, tá? A gente tem um grande arsenal terapêutico de medicações, de terapias intervencionistas que a gente pode fazer no nosso paciente com insuficiência cardíaca, mas hoje eu quero levantar para vocês os 4 grandes pilares do tratamento da insuficiência cardíaca, que são o primeiro grande pilar que atua diretamente no sistema renina-angiotensina-aldosterona, que são os IECAs, os BRAS, o INRA, que é a sacubitril/valsartana, que são inibidores da neprilisina e do receptor de angiotensina. Primeiro grande pilar. O segundo grande pilar são os antagonistas dos receptores mineralocorticoide. O terceiro grande pilar são os beta-bloqueadores e o quarto grande pilar que eu quero mostrar para vocês, que é a medicação atual, que uma das medicações atuais que ganhou mais destaque são os inibidores da SGLT2, tá? Outras medicações que estão na diretriz, que atuam mortalidade, que diminuem a mortalidade, são os nitrato hidralazina e a ivabradina. Eu coloquei um asteriscozinho porque tem algumas nuances no fato de realmente de causar essa redução de mortalidade, tá? Então, os 4 grandes pilares, de acordo com essas terapias, a gente tem um fluxograma que a diretriz orienta de manejo desse tratamento de insuficiência cardíaca. Como é que a gente deve, mais ou menos, guiar o manejo da insuficiência cardíaca? Esse fluxograma é diferente do fluxograma que a diretriz norte-americana agora já orienta, tá? Mas eu vou mostrar passo a passo cada uma das medicações, tentei explicar um pouquinho de cada uma das medicações, tentei deixar efeito colateral, contraindicação, até para vocês posteriormente conseguirem estudar, tá? E a gente vai ver cada um e como é que a gente chegou nesse fluxograma, basicamente. Então, as medicações mais antigas que a gente tem para IC o IECA o IECA, o BRA e a hidralazina com nitrato. São os primeiros estudos que a gente tem. A gente sabe que o IECA ele inibe a conversão da angiotensina 1 à angiotensina 2 e impede a degradação da bradicinina, que é uma substância vasodilatadora. Lembrando que para o IECA impedir essa degradação de bradicinina, ele pode cursar em 10 a 20% dos pacientes com tosse, que é um efeito colateral importante nesses pacientes, que motiva muita gente a trocar o IECA por um BRA, tá? Tem como contraindicação angioedema, história prévia de angioedema, pacientes gestantes, estenose bilateral de artéria renal, estenose unilateral de rim único, né? Ou pacientes com alteração de função renal, creagem acima de 2,5, 3 ou hipercalemia. Lembrando que pacientes que usam IECA, eles podem evoluir com hipotensão, piorar a hipocalemia e piorar a função renal. A gente tolera até 30% de piora de função renal em relação ao basal nesses pacientes, tá? Lembrando que também ele tem vários outros efeitos importantes, né? É a medicação primeira escolhida para pacientes com hipertensão arterial, altera a mortalidade nesses pacientes, tratamento da hipertensão. É uma medicação importante na nefropatia diabética, porque reduz proteinúria, reduz progressão de nefropatia diabética, né? Então, o IECA é a medicação mais antiga que a gente tem para tratar, junto com o hidralazina e nitrato, para tratar os pacientes com insuficiência cardíaca, tá? Os IECAs disponíveis que a gente tem é o captopril, enalapril, ramipril, lisinopril e peridompril. No SUS, a gente tem disponível o captopril e o enalapril. Lembrando que o captopril ele tem uma meia-vida em torno de 6 a 8 horas, então ele deve ser usado 3 vezes ao dia, com a dose-alvo de 50 mg a dia. O enalapril ele tem uma meia-vida que pode chegar até 15 horas por aí, então o seu uso geralmente são 2 vezes ao dia. Geralmente uma dose ideal de enalapril de 10 a 20 mg a dia. Uma dose de 10 mg a dia já é uma dose, 10 mg 2 vezes ao dia já é uma dose excelente, tá? Quando a gente passa para 20 mg a dia, a gente tem um certo benefício com esse aumento de dose. E o ramipril é uma medicação que tem uma comodidade posológica bem importante, né? Porque a gente usa uma vez ao dia, tá? Lisinopril eu não vejo muito usar, já é uma medicação que já foi usada mais antigamente, tá? Geralmente eu vejo o peridompril, ramipril num ambiente mais
que o paciente tenha condições de comprar a medicação pela comodidade posológica, tá bom? Como é que o ECA chegou nessa posição que ele está atualmente? A gente tem vários estudos mostrando o benefício dos IECAs nos pacientes com insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida. O primeiro grande estudo é o Consensus de 87, na qual a gente tem 253 pacientes no estudo, na qual ele comparou uma dose enalapril 10 miligramas com a dose com um paciente placebo, né? E a gente viu que teve uma redução de 40% de mortalidade no follow-up de 6 meses. Então, em 6 meses, a curva já começou a separar e já teve redução importante de mortalidade nesse tipo de paciente. Outro estudo que eu queria trazer para vocês é o SOLVE de 91, também foi um estudo maior, que teve um N de pacientes, 2.500 pacientes, que também comparou enalapril com placebo. Eles pegaram os pacientes com IC sintomática abaixo de 35%, classe funcional 2 a 4, e a gente viu que o enalapril ele foi importante na redução de mortalidade por doenças cardiovasculares, mortalidade específica, né? Doenças cardiovasculares 16%, a redução de 22% na hospitalização desses pacientes, mostrando também o benefício do uso do enalapril para esses pacientes, tá? Então, todos esses estudos, eles mostraram realmente redução de mortalidade e hospitalização dos pacientes. Então, o IECA é uma medicação base, é um dos pilares do tratamento da insuficiência cardíaca. Aqui eu falo mais dois estudos, que é o SAVE, que comparou o uso de captopril no contexto de pós-IAM, que também mostrou redução de mortalidade, e o ARI, que foi 93, que comparou o uso de ramipril também nos pacientes com insuficiência sintomática pós-IAM, tá? Então, aqui a gente tem benefício de classe dessas medicações, tá bom? Então, o que é que a nossa diretriz orienta atualmente? A diretriz orienta que a IECA é uma medicação base e um dos pilares do tratamento, indicação 1A para pacientes com disfunção sistólica para reduzir morte e mortalidade. Lembrando, naqueles pacientes que não têm, que têm contraindicação, intolerância ao uso de ECA por alguma hipersensibilidade ou tosse seca, a gente troca esse ECA por um bloqueador de receptor da angiotensina, né? Que são os BRAs. Os BRAs, eles bloqueiam os receptores AT1, lembra que a gente tem dois receptores, AT1 e AT2, a gente tem um bloqueio seletivo dos receptores AT1, que são os receptores que cursam com vasoconstrição, tá? Ele basicamente tem as mesmas contraindicações de ECA e os mesmos efeitos colaterais. Essas medicações são importantes, reduzem mortalidade no paciente com insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida, mas ele não teve o grande peso dos IECAs. Então, a gente sabe que se a gente for escolher alguma, a priori escolhe IECA, mas assim, por ter um peso de estudo maior, mas o BRA também ele consegue reduzir mortalidade de forma semelhante, tá? A gente tem 3 BRAs disponíveis, que é o da candesartana, que é uma vez ao dia, a losartana, que também pode ser usado uma vez ao dia, tá? E a valsartana. Lembrando que quando a gente usa losartana, que é a medicação que é disponível no SUS, a gente tenta atingir uma dose-alvo em torno de 100 a 150 miligramas uma vez ao dia. Depois eu vou mostrar para vocês um estudo mostrando isso, tá? Dos estudos que colocaram o BRA como medicação para IC, a gente tem o mais antigo de todos, que é o mais antigo desse, que é o Valref, que foi em 2001. Ele comparou o uso do valsartana com placebo em pacientes com fração de ejeção abaixo de 40%, com N de estudo de 5.000, que mostrou que eles teve redução de mortalidade, só que eram os estudos mais antigos, e nessa época os pacientes eles acabavam em alguns estudos utilizando IECA e BRA nos estudos, e foi o que aconteceu no CHARM-ED de 2003, que ele comparou o uso de candesartana a placebo. Mas lembrando que o CHARM-ED, os pacientes que usaram candesartana, a terapia que ele já estava usando IECA e beta-bloqueador, tá? Então, foi o uso de candesartana associado ao uso de pacientes que estavam com IECA e beta-bloqueador, como vocês podem ver nessa figura à direita, tá? Então, foram pacientes sintomáticos 2 a 4, fração de ejeção abaixo de 40%, e ele viu que associando a candesartana a esses pacientes que já estavam com IECA e beta-bloqueador, você vê aqui que na figura à direita, no gráfico em árvore aqui, a gente vê que teve redução de mortalidade, né? Teve efeito estatístico importante. Ele conseguiu reduzir 15% de mortalidade composto de cardiovascular e hospitalização quando foi usado candesartana, tá? E aí, lembrando que foi a candesartana ela foi adicionada, né, a essa terapia padrão, e a gente vê depois, em 2003, também teve o CHARM Alternative, que agora sim, esses pacientes não estavam mais usando IECA, assim, só candesartana na terapia. Lembrando que esses pacientes foram todos eles foram intolerantes a IECA,
e 72% da intolerância foi por conta de tosse, tá? Então, foi um estudo também grande, uma quantidade importante de pacientes. Ele mostrou que o uso de candesartana, sem o IECA, só a candesartana, conseguiu reduzir mortalidade, um desses compostos de mortalidade cardiovascular e hospitalização por esses pacientes com insuficiência cardíaca, tá? Mais recente, a gente teve o Rio, né? 2009, que foi um estudo, diferente, tá? Que é um estudo que ele comparou duas doses de losartana, a dose de 50 miligramas e a dose de 150 miligramas uma vez ao dia. E a gente viu que os pacientes que usaram dose de 150 miligramas dia de losartana tiveram um aumento de 10% na redução de morte cardiovascular e hospitalização por IC, com P significativo nesses pacientes, tanto no endpoint primário quanto nos endpoints específicos desses pacientes, tá? De morte e hospitalização. Isso mostra o quê? Que a primeira dica que eu dou aqui no trabalho, que é sempre utilizar a dose máxima tolerada pelo paciente, seja de IECA, seja de BAFF, seja de sacubitril/valsartana, seja de inibidor da SGLT2. A gente sempre tende a otimizar a dose e sempre tende a utilizar a dose máxima tolerada para esses pacientes. Tá? Lembrando que nesse estudo, os pacientes que utilizaram 150 mg de losartana, eles tiveram mais efeitos colaterais, né? Tiveram mais hipercalemia, mais piora de função renal, mas conseguiu reduzir mortalidade, tá? Então, assim, a grande mensagem nesse início de apresentação e desse estudo é que a gente sempre tende a utilizar a dose máxima tolerada para evitar nossa inércia terapêutica. A gente, às vezes, pega o paciente, vê que o paciente está bem e a gente acaba mantendo as medicações do paciente, né? E isso a gente acaba perdendo tempo de otimizar a medicação do paciente. Lembrando que quanto mais otimização a gente fazer, maior o benefício de redução de mortalidade desse paciente, tá? Então, o que é que nossa diretriz orienta? O BRA é uma medicação para disfunção do VE sintomático, indicação 1A, também nesses pacientes, tá? Nos pacientes que são intolerantes à IECA. Então, naqueles pacientes que têm intolerância à IECA, é indicação classe 1 trocar por BAR. E nos pacientes lembrando que o BRA associado ao IECA é uma indicação bem fraca, 2B, a gente sempre evita fazer essa associação por piora de efeito colateral, tá? Apesar de no estudo CHARME mostrar a redução de mortalidade, os pacientes tiveram muitos efeitos colaterais, tá? Então, é outro pilar no tratamento dos pacientes com insuficiência cardíaca, tá? Outra medicação, que é uma medicação que deu grande destaque agora recentemente, são os inibidores da naprelisina e os receptores de angiotensina, que é o sacubitril/valsartana, nome comercial Entresto, né? É uma medicação que, além de inibir a angiotensina, igual o BRA, praticamente igual o BRA faz, né? Ele também inibe a degradação de BNP, tá? A naprelisina, ele é uma enzima que degrada essa substância, então ele inibe essa degradação, aumentando os níveis de BNP e bradicina, que são substâncias vasodilatadoras que ajudam nos pacientes com insuficiência cardíaca. Ele tem contraindicação basicamente igual ao IECA/BRA, piora de função renal, uma creatina acima de 2,5, um potássio acima de 5,5, e pode ter como efeito colateral hipotensão, hipercalemia ou piora da função renal. Lembrando que, por ele aumentar os níveis de bradicina, o sacubitril/valsartana também pode cursar com tosse seca e angioedema, tá? Lembrando que a gente tem que fazer o aumento gradual a cada 2 semanas. A gente tem 3 doses específicas. A gente fala assim, a dose de 50, 100 e 200, né? Que é a dose que a gente, quando soma os dois componentes, dá 50, 100 ou 200, né? Então, a gente tem a dose menorzinha, que é de 24 por 26, 2 vezes ao dia. A dose intermediária de 49 por 51, 2 vezes ao dia. E a dose mais cheia, que é de 97 por 103, que é a dose de 200, 2 vezes ao dia, tá? É uma medicação importante na hora de a gente fazer a troca do IECA para o sacubitril/valsartana. Lembrando que quando a gente fizer essa troca, a gente tem que aguardar pelo menos 36 horas da última dose do IECA para o risco de angioedema. Se o paciente estiver usando BRA, ele não precisa disso, tá? Você já pode parar agora de manhã, já pode usar à noite, tá? E lembrando que como esses pacientes, eles aumentam níveis de BNP, os BNP nesses pacientes são facilmente aumentados, tá? Então, a gente não usa BNP para segmento. Se for usar alguma coisa, a gente usa NT-proBNP para esses pacientes, tá? Qual foi o grande estudo que colocou o sacubitril/valsartana no cenário da insuficiência cardíaca? A gente tem o Paradigm Heart Failure, né? Foi um estudo publicado na New England, que teve um N de 8.400 pacientes sintomáticos, com fração de ejeção reduzida abaixo de 40 e BNP aumentado, né? Ele comparou a dose do Entresto com a dose do enalapril 10 mg dia, tá?
E o estudo foi importante, ele conseguiu reduzir um endpoint primário de 20%, que é um mês composto por morte cardiovascular, hospitalização ou evento isquêmico, e conseguiu reduzir também, quando a gente vai para os desfechos isolados, conseguiu reduzir morte cardiovascular em 20% e hospitalização em 21%, tá? A grande crítica que baseou aqui nesse estudo, uma das críticas, foi que ele comparou com a dose de 10 mg a dia de enalapril, né? Que é uma dose que a gente vê que é uma dose que não está totalmente otimizada. Mas se a gente for revisar os estudos antigos, a gente vê que basicamente os estudos usaram mais ou menos essa dose de enalapril, mas sim foi uma crítica ao estudo, tá? Então, geralmente, a gente começa com a dose mais baixa, né, que é 24 por 26, 2 vezes ao dia, e a gente vai aumentando progressivamente para a dose mais alta. Essa medicação e a medicação de efeito colateral, que eu realmente é o que eu vejo nos ambulatórios, ela causa uma hipotensão muito importante. Então, um dos principais fatores limitantes, e é um dos principais fatores que eles encontraram no estudo do Paradigm, é a hipotensão sintomática com um P significativo. Então, geralmente, muitos pacientes não toleram essa medicação por conta de hipotensão. Por isso que a gente sempre orienta começar com a dose mais baixa e ir progredindo conforme a tolerância do paciente. Se você já pegar aquele paciente que já está usando 20 de enalapril 2 vezes ao dia, 20 de enalapril 2 vezes ao dia, ou seja, já está tolerando dose máxima de enalapril, você pode muito bem já transicionar para uma dose mais moderada de trecho e posteriormente colocar a dose X, tá? Lembrando que outros efeitos colaterais, de acordo com estudos, foi pior da função renal e elevação de potássio, tá? E um angedema também, mas um angedema não foi significativo, tá? Então, o que é que nossa diretriz de 2018 recomendava, que agora foi atualizada para 2021, tá? O trecho é indicação 1, classe de recomendação 1, naqueles pacientes que já estavam usando terapia otimizada com IECOBRA, na hora para você fazer a troca para o trecho, indicação 1. E se você for começar de cara o trecho, hoje é uma indicação mais fraca, classe 2A, conforme estudo. Lembrando que esses pacientes que começaram em trecho versus enalapril, foi em trecho adicionado a terapia otimizada. Então, os pacientes estavam usando beta-bloqueador, os pacientes estavam usando IECOBRA, os pacientes estavam usando inibidor do mineralocorticoide, tá? Não foi assim, introduzir o trecho logo de cara. Então, por isso que a recomendação de introduzir o trecho logo de cara para os pacientes como prima medicação é uma recomendação mais fraca, na diretriz de 2011. De 2011 para cá, temos alguns outros estudos, e agora, alguns outros estudos foram apresentados no Congresso, né? Agora que teve mês passado. E aí, a diretriz americana desse mês, agora, já teve uma recomendação diferente. A diretriz americana, ele recomenda o início do sacubitril valsartano como indicação classe recomendação 1A, inclusive de preferência em relação ao IECOBRA. Então, você, de preferência, iniciar já o trecho naqueles pacientes sintomáticos, tá? Se o paciente não tiver condições de uso em trecho, intolerância ao uso em trecho, aí você coloca IECOBRA nesses pacientes, tá? E também a recomendação 1, o paciente que já está usando IECOBRA, você substitui e fazer a troca por trecho. Então, é um ponto diferente da diretriz americana para a nossa diretriz, né? Que ele já recomenda você iniciar de cara o trecho, né? Indiferentemente do que a nossa diretriz recomenda, e só associar se o paciente já tiver uma terapia clínica otimizada, tá? Bom, esse é um primeiro pilar que eu queria trazer para vocês, que são as 3 medicações que agem no sistema renina-angiotensina-aldosterona, no meio da cascata, né? E agora, o segundo pilar que eu vou trazer para vocês são os antagonistas dos receptores mineralocorticoides, né? Que a gente tem 2, que é a esplenone e a espironolactona. No Brasil, a gente só tem a espironolactona, a esplenona a gente não tem no Brasil, tá? Então, como é que a espironolactona ela vai agir? Ela vai agir, é uma inibição não seletiva dos receptores andrógenos e progesterona. Como ela inibe receptor androgênico, ela pode cursar com um efeito colateral importante, que é a ginecomastia. Então, alguns pacientes, eles param o uso de espironolactona por conta de ginecomastia, tá? De contraindicação, insuficiência renal, né, com a creatina acima de 2,5, potássio acima de 5,5, ou intolerância ou alergia à espironolactona, que eu já vi acontecer também, tá? Lembrando que quando você introduzir espironolactona, você tem que monitorar os níveis de potássio desse paciente, tá? A gente inicia com a dose 25 mg uma vez ao dia e pode otimizar até uma dose
máxima de 25, 50 miligramas dia. Lembrando que 25 eu já tenho um grande benefício nesses pacientes. Quando a gente ultrapassa para uma dose mais 50, o benefício de redução de mortalidade, de contexto de ser menor. Aqui a gente já quer mais um benefício, um efeito também diurético associado, tá? Os grandes estudos que colocaram os antagonistas receptores mineralocorticoides nesse patamar de redução de mortalidade da IC são, vou trazer 3 aqui para vocês, que a gente tem um Reus de 99, que utilizou losartana comparado com placebo, com N de 1.663 pacientes, tá? Foi um estudo publicado no New England, né, na qual os pacientes eram sintomáticos classe funcional 3 a 4, por isso que na diretriz antiga, a recomendação de espironolactona era só nesses pacientes 3 a 4, né? Então era classe funcional 3 a 4, fração de ejeção reduzida, já estava em terapia otimizada com IECA para beta-bloqueador, e aí a gente associou espironolactona versus placebo. E a gente viu que a espironolactona, ela conseguiu reduzir o endpoint primário de morte por qualquer causa e hospitalização com um intervalo P significativo e conseguiu reduzir mortalidade e hospitalização em torno de 30%, tá? Lembrando que nesse estudo foram pacientes classe funcional 3 a 4, tá? Mais recentemente a gente teve o EFAS de 2013, que aí usou a eplerenone no contexto de pós-IAM, tá? Com N de 6.600 pacientes, no qual ele comparou pacientes com esplerenone e placebo no contexto de pós-IAM com disfunção sistólica. Ou seja, aquele paciente que infartou nos primeiros dias pós-infarto, teve uma fração de ejeção abaixo de 40%, mas está totalmente assintomático, classe funcional 1. Então, ele, independente da classe funcional, ele entrou com um antagonista de receptor mineralocorticóide. E o uso da eplerenona nesses pacientes conseguiu reduzir a endpoint primária, conseguiu reduzir isoladamente mortalidade, conseguiu reduzir hospitalização nesses pacientes, tá? E mais recentemente a gente teve o EFASIS, que aí esse estudo é que foi que entrou nos pacientes NIRA2, tá? No contexto de C NIRA2, sintomático, fração de ejeção reduzida, ele também conseguiu reduzir mortalidade o uso da eplerenona. Então, assim, os pacientes, a medicação que conseguiu reduzir mortalidade no contexto do pós-IAM e no contexto de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, classe funcional 2, foi a eplerenone, que a gente não tem no Brasil, mas a gente faz uma extrapolação de classe, a gente acaba utilizando a espironolactona, tá? Então, qual a indicação pela nossa diretriz? A espironolactona, ela tem uma indicação classe 1A, já para entrar de cara com o triplo bloqueio neurohormonal desses pacientes, para reduzir mortalidade nesses pacientes. Ou seja, ou é um paciente com fração de ejeção reduzida pós-IAM, ou é aquele paciente de fração de ejeção reduzida, classe funcional 2 a 4. Já entra logo de cara para esses pacientes. Não espera, começa o BRA, depois começa o beta-bloqueador, depois começa a espironolactona. Não. Se o paciente tolerar, já entra de cara com essa medicação, tá bom? O terceiro grande pilar de tratamento que eu vou trazer para vocês são os beta-bloqueadores, tá? Que eles atuam bloqueando a atividade simpática bloqueando a atividade simpática, né? Contraindicado BAV avançado, choque, hipotensão, doença arterial obstrutiva periférica importante. A gente tem os 3 grandes beta-bloqueadores, que a gente tem o bisoprolol, o carvedilol e o succinato de metoprolol. São pacientes que a gente tem que otimizar essas doses, na dose máxima tolerada, começar sempre com dose menor, tá? Dose baixa e aumentando. Aqui são vários estudos, eu não vou explicar cada um deles, não, mas os 3 grandes estudos que mostraram o carvedilol, o bisoprolol e o succinato metoprolol, eles conseguiram reduzir mortalidade e hospitalização para insuficiência cardíaca, tá? E a gente pergunta, e por que não o tartarato metoprolol? O estudo que viu o tartarato metoprolol comparado ao carvedilol foi o COMET de 2003, no qual ele viu que o tartarato metoprolol, ele perdeu para o carvedilol conseguiu reduzir 17% a mais de mortalidade comparado ao tartarato metoprolol. Então, quando a gente pensa em redução de mortalidade de C, é succinato e metoprolol que a gente usa. Se a gente for pensar apenas em controle de frequência cardíaca, aqui o gráfico aqui no estudo mostrou que o controle da frequência cardíaca é igual para os pacientes. Então, assim, se você, sei lá, for um paciente que você, sei lá, um FA, um hipertenso, você quiser controlar só a frequência cardíaca, você pode usar o tartarato metoprolol, sim, mas benefício e mortalidade só o succinato, tá? E mais recentemente a gente teve o Seniors de 2005, que ele comparou os de metoprolol. Aqui é uma evidência um pouco mais fraca, que ele pegou todos os pacientes com IC, então preservado, intermédio, levemente reduzido ou reduzida, e ele mostrou desfecho, conseguiu reduzir um desfecho, um endpoint primário de morte, 14%, mas desfecho isolado não conseguiu reduzir.
Esses pacientes, o nebivolol, a gente usa mais para aqueles pacientes que estão com disfunção erétil, que é bem mais tolerado do que os outros pacientes, tá bom? Então, o beta-bloqueador é um pilar no tratamento de declaração classe 1A, tá? E o nebivolol é declaração classe 2B, de acordo com a nossa diretriz. Uma das grandes estrelas recentemente do tratamento da IC é os inibidores da SGLT2. Lembrando que essa medicação surgiu para tratamento do diabetes, né? Ele inibe o cotransportador de sódio-glicose, inibindo a absorção de glicose, tem um efeito glicosúrico. Na hora que o paciente tem um efeito glicosúrico, ele consegue carregar sódio, consegue aumentar a diurese, consegue reduzir pressão arterial. Acreditava inicialmente que os pacientes diabéticos que melhoravam da IC, que usavam essas medicações, era por esse benefício natriurético dos pacientes, mas hoje a gente sabe que já tem um benefício de classe desses pacientes, tá? Então, além disso, eles conseguem reduzir a hemoglobina glicada, conseguem reduzir na perda de peso. São contraindicados os pacientes com clerícia abaixo de 30 ou com insuficiência hepática grave, e por esse efeito glicosúrico, os pacientes eles têm aumento de infecções genitais, tá? Infecções urinárias, genitais, e pode cursar com hipervolemia se tiver o uso de diurético associado, tá? As medicações que a gente tem no Brasil é a dapaglifosina, a empaglifosina e a canaglifosina. Os estudos são com DAPA e EMPA, com a dose de 10 miligramas uma vez ao dia, tá? Eu vou trazer os 3 estudos, basicamente. O primeiro grande estudo foi o EMPA-REG de 2015, né? Que considerou os pacientes. Nesse estudo, ele foi para avaliar a segurança do inibidor da GLT2 nos pacientes diabéticos com insuficiência cardíaca e alto risco cardiovascular. E ele viu que na hora que ele comparou a empaglifosina 10 miligramas versus 25 versus placebo, os pacientes conseguiram ter redução de mortalidade e redução de hospitalização com NT bem baixo, 35, tá? Eles fizeram, os pacientes com IC melhoraram, reduziram mortalidade dos diabéticos, né? E aí, em 2019, surgiu o DAPA Heart Failure, né? Que aí nesse estudo, ele pegou pacientes com ou sem diabetes. Praticamente, se você for ver o baseline da população, é 50-50 de pacientes com ou sem diabetes. Lembrando que esses pacientes eram sintomáticos, fração de ejeção abaixo de 40 e BNPA aumentado. Usou uma dose de 10 miligramas de dapaglifosina versus placebo, e eles viram que conseguiu reduzir um endpoint primário de 26% e especificadamente reduzir mortalidade cardiovascular em 18%. Lembrando que, tanto no estudo do DAPA Heart Failure, quanto no outro estudo que eu mostrei, o EMPA-REG, os pacientes estavam em terapia médica otimizada com outras classes de medicações, né? Como eu mostrei nessa tabelinha mais embaixo, tá? E agora, em 2020, a gente tem um EMPA-REDUCE, que pegou basicamente a mesma linha do DAPA Heart Failure. São pacientes com ou sem diabéticos usando empaglifosina, e ele conseguiu reduzir um endpoint primário de morte cardiovascular de 25%, tá? Quando foi na redução de mortalidade específica para doença cardiovascular, a redução foi bem menor. Então, a dapaglifosina, ela teve redução tanto de endpoint quanto de mortalidade específica, melhor do que a da empaglifosina, mas isso aí é uma coisa que a gente tem um benefício de classe, então a gente acaba usando tanto o DAPA quanto o EMPA, não tem nenhum escolhe um, escolhe outro, tanto faz, tá? Nesse estudo, uma coisa que eu trouxe interessante aqui para vocês é que no gráfico da direita aqui, o último aqui, ele comparou os pacientes, a função glomerular dos pacientes que estavam usando a empaglifosina ao longo do tempo, tá? Eles viram que inicialmente pacientes que usavam a empaglifosina tinham uma piora da taxa de filtração glomerular, só que ao longo do tempo, essa taxa de filtração glomerular, ela foi melhor e teve uma progressão menor nos pacientes com insuficiência cardíaca, tá? Mostrando que essas drogas, elas podem ter um efeito, sei lá, algum efeito nefroprotetor desses pacientes, que melhoram a taxa de filtração glomerular. Então, qual é a indicação da nossa diretriz? A nossa diretriz indica os inibidores da SGLT2, tanto a DAPA quanto a ENFA, indicação classe 1A, tá? Aqueles pacientes que já estão em terapia médica otimizada com outras classes, tá? A diretriz americana mudou um pouco, tá? A diretriz indica 1A, mas indica já para você começar logo de cara. Não é igual a diretriz brasileira que você começa primeiro com a tripla terapia, depois vai para o inibidor da SGLT2. Não. A diretriz americana já orienta você a entrar logo de cara com o inibidor da SGLT2. E ele trouxe uma coisa interessante, que é o uso de inibidores de SGLT2 são custo-efetivos, tá? Eles conseguem o benefício de redução de mortalidade, benefício de redução de morte, benefício de redução de mortalidade, é custo-efetivo para o sistema de saúde lá, segundo a avaliação deles, tá bom?
Então, tem essa mudança em relação à nossa diretriz e à diretriz americana atualmente. E para a prevenção de doença de disfunção renal, né, piora da taxa de filtração glomerular, pacientes com ou sem diabetes, a diretriz também tem uma recomendação, mas é uma recomendação mais fraca, classe 2A, tá bom? Então, esses são os 4 grandes pilares do tratamento das insuficiências cardíacas, vocês têm que ter em mente. Isso daqui é bem atual, cai sempre em prova, tá? E agora outras medicações que alteram a mortalidade, que tem algumas nuances, né? A gente tem a hidralazina com nitrato, que cursa com a vasodilatação tanto arterial quanto venosa, redução de pré e pós-carga. Lembrando que a hidralazina ela pode cursar com lúpus farmacoinduzido, então pacientes que têm lúpus induzido por drogas não podem ser usadas. Pacientes com estenose aórtica, importante também não pode usar, né, porque vai piorar a sintomatologia da estenose aórtica e pode cursar com hipotensão importante. Defeito colateral, que a gente tem que ter noção, o nitrato ela pode causar muita cefaleia, pode cursar com hipotensão, náusea e vômito, então esses são esses efeitos colaterais. Então essas são as doses, né, a gente otimiza com uma dose máxima de 100 de 8 em 8 de hidralazina e uma dose máxima de 40 de 8 em 8 de nitrato, tá? Os grandes estudos que avaliaram o uso de hidralazina e nitrato foi o VREFT-1 de 86, que comparou nitrato com essas doses de 300 de hidralazina com 160 de monocordil versus placebo versus prazosin, que conseguiu reduzir um MACE, um endpoint composto de 34% de mortalidade em 2 anos. E aí, lembrando que em 86 estava começando os estudos com IECA, né? E aí em 91 ele conseguiu reduzir, em 91 ele comparou o hidralazina com nitrato com a enalapril. E a gente viu que o hidralazina e nitrato perdeu com o enalapril. Então, o enalapril conseguiu uma redução de 28% a mais de mortalidade do que o uso de hidralazina e nitrato, mostrando que não adianta só vasodilatar, você tem que agir no sistema renina-angiotensina-aldosterona desses pacientes, tá? Eles conseguiram reduzir um desfecho composto, né? Quando a gente viu mortalidade, especificadamente não teve aquela redução específica, mas em 99 a gente teve uma análise sobre população, aqui esse gráfico à direita, que a gente viu que nos pacientes afro-americanos, negros autodeclarados, afro-americanos, eles conseguiram reduzir mortalidade nesses pacientes. E aí, por isso que em 2014 isso foi o que motivou a publicação do EREF de 2004, né, 2004, que associou hidralazina com nitrato à terapia otimizada com IECA, BRA, beta-bloqueador, inibidor mineralocorticoide, né? Eram pacientes sintomáticos, afro-americanos, tá? E foi o hidralazina com nitrato foi adicionado à terapia tripla versus placebo, tá? E a gente viu que conseguiu reduzir mortalidade, tanto no endpoint primário, quanto conseguiu reduzir mortalidade especificadamente por doença cardiovascular e por hospitalização. E aqui lembrando que esse paciente estava em terapia médica otimizada com outras classes de medicações, tá? Então, o que é que nossa diretriz orienta? Nos pacientes que têm, os pacientes afrodescendentes, negros autodeclarados, que estão em terapia médica otimizada sintomática, a indicação classe 1, você associar hidralazina com nitrato, os pacientes que são intolerantes à IECA, independente da raça, você trocar por hidralazina com nitrato também indicação 1, tá? Aqueles pacientes que estão usando a terapia médica otimizada, mantém sintomático, independente da raça, já tem uma indicação mais baixa de classe 2A. Diretriz americana, basicamente a mesma coisa, não teve nenhuma diferença em relação à nossa, tá? Outra medicação também que na diretriz está como alteração de mortalidade, mas ela tem alguma nuance, é o uso da ivabradina, tá? A ivabradina é um bloqueador seletivo dos canais IF, do nosso sinusal, que ela diminui a frequência cardíaca por bloqueando esses canais IF. Então, como ele atua no nosso sinusal, não tem sentido usar ivabradina nos pacientes que têm FA, tá? Também não tem sentido ivabradina naqueles pacientes que têm distúrbios de condução. Então, tem doença do nosso sinusal, BAV avançado, e ser descompensado ou hipotensão grave, porque você vai reduzir a frequência cardíaca nesses pacientes. A dose a gente usa geralmente começa com 5 mg 2 vezes ao dia e aumenta para uma dose máxima otimizada de 7,5 2 vezes ao dia. O estudo que mostrou o benefício da ivabradina foi o SHIFT Trial, né? Foi publicado em 2010, na qual ele comparou o tratamento otimizado associado à ivabradina versus o tratamento otimizado, né? Lembrando que esses pacientes eles já estavam em uso do beta-bloqueador, mas eles mantinham frequência cardíaca acima de 70, tá? A gente conseguiu uma redução de MACE de endpoint primário, tá? Mas quando a gente foi de 18%, nessa primeira tabela, que é a tabela A,
à esquerda. À direita, a gente teve a redução de hospitalização de 26%. Mas quando a gente foi para a redução específica de mortalidade cardiovascular, a gente não teve um P significativo, né? Não teve uma alteração de mortalidade cardiovascular. Por isso que eu coloquei aqueles dois asteriscos. Na diretriz, eles consideram como uma alteração de mortalidade por conta dessa redução de mortalidade composta, mas quando ele vai para a mortalidade específica, não teve essa redução tão importante, tá certo? Mas sim, é uma droga que a gente pode usar naqueles pacientes que têm disfunção, mantém sintomático, apesar da terapia otimizada, com beta-bloqueador em dose máxima, mantendo a frequência cardíaca acima de 70 batimentos por minuto. Ou o paciente tem tolerância ao uso de beta-bloqueador. Se não consegue otimizar mais aquela dose, o paciente está batendo a 85, 90, você quer diminuir mais essa frequência, você pode associar a ivabradina nesse paciente de classe 2A, que foi mantida na diretriz americana, tá? Vou respirar um pouco, é muita coisa, né? Insuficiência cardíaca é um mundo de coisa. Estou tentando trazer tudo assim um pouco mais resumido para vocês, mas aqui saindo mais do contexto de medicação, agora em contexto mais de terapia. Aqueles pacientes que a medicação você já não está conseguindo mais otimizar a medicação, o que é que você pode fazer a mais para esses pacientes, né? A primeira coisa é a terapia de ressincronização cardíaca. O racional daqui foi o seguinte: aqueles pacientes que evoluem com dilatação, geralmente eles aumentam, têm distúrbio de condução, então eles acabam evoluindo com a sincronia cardiovascular por distúrbio de condução intraventricular, né? E aí, será que colocando um marca-passo ABIV, conseguindo sincronizar esse paciente para fazer com que esse paciente bata de forma sincronizada, será que melhora a mortalidade, melhora sintoma desse paciente? Então, será que realmente existe benefício? Tem vários trabalhos quanto a isso, tá? Eu vou trazer dois rapidinho. Um trabalho que tem um companion, né? Que comparou os pacientes, eram 1.500 pacientes, comparou os pacientes com terapia otimizada, medicamentosa versus terapia de ressincronização cardíaca versus terapia de ressincronização cardíaca mais CDI, né? E eles viram que os pacientes que utilizaram ressincronizador cardíaco, ele teve uma melhora de endpoint primário, de redução de mortalidade por qualquer causa, hospitalização, evento, mortalidade e hospitalização, tá? Com um P significativo, e teve redução de hospitalização quando a gente vai para o endpoint mais específico só de hospitalização. Tanto o ressincronizador mais CDI quanto só o ressincronizador conseguiram também reduzir a hospitalização nesses pacientes, tá? Lembrando, quando a gente vai olhar mortalidade cardiovascular especificadamente, a utilização do CDI-ABIV, que é o CDI mais o ressincronizador, ela foi melhor na redução de mortalidade. Foi o que realmente conseguiu reduzir mortalidade significativamente estatística nesses pacientes, tá? Posteriormente, a gente teve o RAFT, né, em 2010, que também comparou basicamente quase a mesma coisa. Que a gente teve o CDI-ABIV comparado só com o CDI, e a gente viu que os pacientes que também conseguiram redução de mortalidade nesse caso. Aqui eu trouxe basicamente isso porque quando a gente vai analisar os grupos desses pacientes, a gente vê que naqueles pacientes que tiveram QRS menor que 150 milissegundos, eles não tiveram uma significância estatística de redução de mortalidade. Eu grifei aqui, a gente vê que os pacientes que tiveram QRS acima de 150 milissegundos, eles tiveram redução estatística significativa, e os pacientes que tiveram morfologia de bloqueio de ramo esquerdo, eles também tiveram redução significativamente estatística, tá? Então, a priori, são pacientes que melhor responderam aqueles pacientes que tiveram bloqueio de ramo esquerdo, com morfologia, ou um QRS mais alargado acima de 150, maior ou igual a 150 milissegundos, tá? Então, o que é que nossa diretriz recomenda? Pacientes que têm morfologia de bloqueio de ramo esquerdo, sintomáticos, apesar da terapia médica otimizada, fração de ejeção reduzida abaixo de 35, que tem ritmo sinusal, lembrando que pacientes que têm ritmo sinusal respondem mais, e um QRS alargado acima ou igual a 150 milissegundos, indicação classe 1A, tá? Nos pacientes que têm as mesmas características, mas o QRS que fica entre 130 e 150 milissegundos, também pode se beneficiar, mas não se beneficia um tanto quanto o paciente anterior. Classe recomendação 2A, tá? Nos pacientes que têm morfologia de bloqueio de ramo esquerdo, eles só vão ter benefício quando o QRS está muito alargado, acima de 150 milissegundos, tá? Indicação classe 2B. E nos pacientes que
tem qualquer morfologia de bloqueio de ramo direito ou distúrbio de condição intraventricular que o QRS seja abaixo de 160 milissegundos, eles não têm benefício de colocar um ressincronizador cardíaco. Então, quais são os pacientes que melhor respondem a ressincronizador? Aqui eu não estou falando de CDI, CDI propriamente dito, aqui é outra aula, é coisa bem mais específica, tá? Então, pacientes com bloqueio de ramo esquerdo, QRS acima de 150, etiologia não isquêmica, sintomáticos, ritmo sinusal e um átrio de menor volume, tá? São os pacientes que mais respondem a essa terapia de ressincronização cardíaca. Isso, inclusive, foi questão de prova do HC, acho que uns 3 anos atrás, eu acho, que ele pegou um paciente que era sintomático, já estava com IECA beta-bloqueador e espironolactona, dose máxima otimizada, tem um bloqueio de ramo direito, e aí ele colocou um QRS de 150 milissegundos por aí, tá? E aí a grande pegadinha da questão era você indicar ressincronizador ou associar a hidralazina com nitrato. E a resposta era hidralazina com nitrato, porque o QRS era abaixo de 160, tá? Outra coisa bastante atual que a gente tem hoje é basicamente os pacientes em FA com IC, tá? A gente sempre escutou aquela máxima assim, será que é melhor controlar ritmo, controlar frequência, manter um paciente FA, eu cardioverto, faço o antiarrítmico, deixo ele o máximo ritmo sinusal, será que existe benefício? A gente tem vários estudos mostrando, né? Alguns estudos que não mostraram benefício, mas a gente viu que recentemente, numa subpopulação de pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção abaixo de 35, provavelmente, talvez, existe benefício você manter esse paciente em ritmo sinusal. Lembrando que o batimento atrial é responsável por 20% do volume sistólico, né? Então, será que aqueles 20% não ajudariam nesse paciente, né? A gente não sabe uma frequência cardíaca exata nesses pacientes. Vou deixar a frequência cardíaca 60, deixar a frequência cardíaca 70. A gente sabe que frequências cardíacas muito restritas, abaixo de 70, não teve benefício para esse tipo de paciente, tá? Então, assim, o que eu trouxe para vocês é o estudo Castle, né? O estudo de 2018, é o Castle IF, que foi um estudo pequeno, tá? De 363 pacientes, num centro bastante especializado, na qual eles pegaram pacientes com fração de ejeção reduzida abaixo de 35%. E com essas novas terapias médicas, hoje em dia, né? Antiarrítmico, ablação, basicamente hoje o foco está mais na ablação, né? Comparou a ablação com a terapia médica e a ablação da FA foi superior à terapia médica com antiarrítmico para manutenção do ritmo sinusal, tá? E conseguiu reduzir um endpoint primário de hospitalização e morte por qualquer causa nos pacientes com insuficiência cardíaca fração de ejeção reduzida, tá? Outros estudos, por exemplo, o Cabana, né, que foi um estudo mais recente, de 2019, não mostrou diferença, mas também o Cabana não abrangeu só pacientes com insuficiência cardíaca fração de ejeção reduzida. Então, assim, é um estudo ainda pequeno, tá? Não tem aquele grande poder estatístico, mas a gente sabe que provavelmente esses pacientes que têm insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida, tão sintomática, você está tentando controlar lá, tem FA, você está tentando controlar, você não consegue, talvez manter esse paciente em ritmo sinusal com a ablação seja uma boa estratégia para esse paciente, tá? Lembrando que tem alguns pacientes que respondem mais, outros que respondem menos, tá? Então, os que respondem mais são aqueles pacientes que têm menor dilatação, então menor quantidade de átrio, menor tamanho de ventrículo, menor tamanho de átrio. São aqueles pacientes que têm um FA paroxística ou persistente sintomática, bastante sintomática. Pacientes mais jovens, tá? São os pacientes que mais respondem a uma ablação do foco de FA por via hemodinâmica, tá bom? Então, o que é que nossa diretriz recomenda? A nossa diretriz coloca como uma ablação uma indicação classe 1, como alternativa ao tratamento clínico com fármacos antiarrítmicos para sintomas refratários ou pacientes intolerantes. Ou seja, aqueles pacientes que têm sintomas refratários, mantêm frequência cardíaca alta, se você está fazendo o antiarrítmico, ou ele tem intolerância ao antiarrítmico, de classe 1A você indicar uma ablação para esse paciente para tentar manter esse paciente em ritmo sinusal, tá? Claro, o estudo tem algumas nuances, tá? O estudo que eu apresentei. Então, basicamente, estou mostrando a indicação da diretriz de 2021, tá? Que é uma coisa bastante atual. A diretriz americana basicamente segue a mesma sequência, tá bom? Lembrando também a indicação classe 1, esses pacientes que têm disfunção por taquicardiomiopatia, tá? Lembrando que pacientes com FA
crônica persistente podem evoluir com um taquicardiomiopatia e evoluir com disfunção sistólica ao longo do tempo. É uma das causas, né? E eles indicam a ablação desse foco DFA, manter esse paciente em ritmo sinusal para controle de taquicardiomiopatia, tá certo? Seguindo aqui nossa sequência, a gente tem agora medicações sintomáticas, que são as medicações que não alteram mortalidade, mas conseguem reduzir a hospitalização e conseguem controlar sintomas, tá? Aqui eu tenho a foto de um paciente dilatado, paciente com gesto, né? Tá aqui basicamente o uso do diurético, né? O diurético para controle de congestão, né? O diurético de alça. Lembrando que o diurético de alça, a furosemida, ele vai agir na alça de Henle, no segmento ascendente da alça de Henle, inibindo aquela bomba sódio-potássio-cloro, causando um efeito natriurético ao longo do néfron, tá? E naqueles pacientes, geralmente pacientes conhecidos, eles acabam utilizando o diurético tiazídico com alta dose, eles acabam utilizando o tiazídico por muito tempo, eles acabam ficando intolerantes ao uso de tiazídico. Essa intolerância é mais porque na hora que você utiliza muito tiazídico, você chega muito no túbulo contorcido distal, muito sódio, e aí o túbulo contorcido distal acaba entrando em hipertrofia e hiperplasia, aumentando a quantidade de reabsorção. E esses pacientes acabam ficando refratários ao uso dos tiazídicos. Então, aí, nesses pacientes que geralmente usam altas doses de diurético de alça. Então, nesses pacientes que usam altas doses de diurético de alça, geralmente acima de 160 miligramas dia ou mais, tem pacientes que usam bem mais, você tem indicação, classe 1, você fazer um bloqueio sequencial do néfron usando diurético tiazídico para esses pacientes. Lembrando que o grande limitante aqui é distúrbio eletrolítico e hipotensão, tá? O digitálico é outra medicação que antigamente era medicação meio badalada, né? Hoje a medicação perdeu poder, perdeu mais significância no tratamento da insuficiência cardíaca. Então, ele consegue reduzir a ativação simpática e estimulação vagal no miócito, aumentando a quantidade de sódio intracelular e aumentando a quantidade de cálcio intracelular, conseguindo, assim, diminuir a frequência cardíaca e aumentar um pouquinho a contração do miócito, né? Então, a dose é 0,125 a 0,25 uma vez ao dia, tá? E o grande estudo na época que mostrou o uso do digital foi o DIG, né, de 1997, na qual a gente vê que ele conseguiu reduzir nesse gráfico à direita, conseguiu reduzir 28% a mortalidade, a hospitalização nos pacientes com insuficiência cardíaca, mas quando a gente vai para o gráfico da esquerda, ele não teve diferença estatística de redução de mortalidade por qualquer causa, ou mortalidade cardíaca também, não teve nenhuma redução, tá? Então, a digoxina a gente usa basicamente para tratamento sintomático dos pacientes, tá? Indicação classe 2A para nossa diretriz, é o paciente apenas para contexto sintomático, diminuição de hospitalização, para controle também de frequência em pacientes com disfunção sistólica e UFA sintomáticos também, tá? A diretriz americana, agora de 2022, desse mês, ele reduziu a indicação da digoxina para 2B, tá bom? Então, essa foi uma diferença da nossa diretriz para a diretriz americana. Lembrando que os níveis terapêuticos são muito próximos dos níveis tóxicos, então é muito comum a gente pegar paciente intoxicado por digital. Paciente com cefaleia, paciente com alteração visual, paciente com alteração de distúrbios, de disritmias, né, extraventriculares ou qualquer outra arritmia que a gente encontrar. É muito comum a gente pegar essa intoxicação por digital, então cuidado com os níveis terapêuticos, tá? Lembrando que inclusive teve até uma subanálise do Aristóteles, que ele mostrou que pacientes com níveis séricos de digoxina acima de 1,2, eles aumentavam a mortalidade nos pacientes, tá? Pacientes com hipocalemia, hipomagnesemia ou com uso amidarona de forma associada, eles podem aumentar o risco de intoxicação por digitálico, tá certo? Outra coisa bastante atual é a reposição de ferro nos pacientes com insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida, tá? Esse estudo, o estudo que baseou basicamente essa indicação foi o AFIRME Heart Failure, que agora em 2020, publicado no Lancet. Ele pegou 1.132 pacientes com fração de ejeção abaixo de 50, tá? Então, era um paciente com fração de ejeção reduzida e levemente reduzida, tá? E eles viram que, se vocês observarem na tabela C, que a gente conseguiu reduzir a hospitalização dos pacientes em 26%, tá? Dos pacientes com insuficiência cardíaca, e conseguiu reduzir a hospitalização também por descompensação da insuficiência cardíaca em 20% na tabela E. Quando a gente vai pegar desfecho, endpoint primário,
composto por morte cardiovascular ou especificadamente só morte cardiovascular, a gente não teve redução de impacto de mortalidade, tá? Esse gráfico é um gráfico bastante legal que tem no trabalho, que a gente vê o número de hospitalizações diminuindo ao longo do tempo nos pacientes que receberam reposição de ferro. Lembrando que a reposição de ferro nesses pacientes não é com noripurum, tá? O estudo foi feito com a carboximaltose férrica, tá bom? Então, a gente acaba extrapolando, porque a gente não tem a carboximaltose férrica em muitos hospitais, e a gente acaba extrapolando e usando o noripurum para repor ferro. Então, qual é a recomendação da diretriz? Então, a diretriz tem uma recomendação 2A dos pacientes que têm uma ferritina abaixo de 100 nanogramas por ml, ou a ferritina entre 100 e 300, mas com índice de saturação transferrina abaixo de 20%. Isso no intuito de melhorar, reduzir hospitalização, reduzir descompensação, melhorar a qualidade de vida e capacidade funcional desses pacientes, porque eles melhoram um pouco mais a qualidade de vida, tá bom? Agora, falando tudo isso, tá todo mundo vivo aí? Muita coisa, né? Mas já estou indo para o final, tá? Vamos ver agora como é que a gente vai fazer o manejo terapêutico do meu paciente, tá? Como eu falei, a diretriz brasileira, ela muda em relação à diretriz americana, tá? A nossa diretriz, ela orienta o quê? De cara, de acordo, claro, com a tolerância do paciente, de acordo com o fenótipo do paciente, você entrar já com triplo bloqueio neurohormonal, com IECOBRA, beta-bloqueador e antagonista do receptor mineralocorticoide. E como recomendação classe 2A, você entrar de cara com um entresto, tá? Que é o sacubitril valsartana. Então, você entra com essas três, conforme a tolerância do paciente, e avalia o paciente com 15 dias a um mês, e vê como, aliás, com 3 a 6 meses, basicamente, e vê como é que o paciente ficou. Lembrando que sempre tem que aumentar a dose para a dose máxima tolerada, tá? Geralmente, a cada 15 dias, a gente tende a aumentar a dose, tá? O paciente manteve sintomático, aí eu troco o IECOBRA por sacubitril valsartana, tá? Ou também associo a terapia tripla, o inibidor da SGLT2. E reavalia clinicamente também após 3 a 6 meses, né? Se o paciente mantém sintomático, classe funcional 3 a 4, esse paciente, você já meio que está esgotando sua terapia no seu consultório, então você já tem que encaminhar esse paciente para um centro especializado. Esse paciente já tem indícios de ser avançada, tá? Mas se o paciente ainda mantiver sintomático, tem algumas outras coisas para fazer. Então, conforme o fenótipo do paciente, você ainda tem algumas outras coisas para fazer. Tem uma imagem de um trabalho bastante legal, que ele mostrou assim, o peso e redução de mortalidade em relação a esses pilares no tratamento da insuficiência cardíaca. Então, assim, o que é que reduz mais mortalidade no primeiro ano do tratamento da insuficiência cardíaca? A gente viu que o que mais tem peso em redução de mortalidade no primeiro ano de insuficiência cardíaca é o uso do beta-bloqueador, tá? Em segundo lugar, o uso do IECA ou BRA na extrapolação. Quando a gente pega o inibidor da SGLT2, o uso do sacubitril valsartana, ela tem redução da mortalidade, mas a gente vê que a redução da mortalidade ela tem um peso menor do que as outras classes de medicações. Por isso que a nossa diretriz orienta você a fazer essa estratégia mais intervalada, de só colocar o sacubitril ou o inibidor da SGLT2 nos pacientes que não responderam à terapia tripla inicial, tá bom? Se ele tiver respondido à terapia tripla inicial, mantém, o que está ganhando não mexe, você tenta sempre otimizar a dose máxima e mantém essas medicações e faz o acompanhamento regular desse paciente. Bom, reavaliou, colocou em trecho, colocou dapagliflozina, não está melhorando, o que é que eu posso fazer a mais para esse paciente? Aí você tem que avaliar o fenótipo do paciente que está lá no seu consultório, né? Então, é um paciente afrodescendente, será que não dá para associar hidralazina com nitrato? É um paciente que tem bloqueio de ramo esquerdo, um paciente que tem um QRS alargado, será que não dá para encaminhar para o centro hospitalizado para indicar um ressincronizador cardíaco? Ou seja, o paciente já está com dose máxima de beta-bloqueador, mantém frequência acima de 70, será que não dá para associar a ivabradina? Paciente, será que não tem indicação de CDI, principalmente nos pacientes isquêmicos, que reduz mortalidade, profilaxia primária nesses pacientes? Ou será que, sei lá, o paciente tem um FA, você quer tentar um ajuste mais sintomático, fazer uma digoxina? Tem algumas outras coisas que dá para você fazer, tá? A diretriz americana, pelo contrário, a diretriz americana colocou o entresto e colocou o SGLT2 indicação classe 1A para você entrar logo de cara. Assim, na diretriz americana, ele não orientou assim a estratégia mais intervalada. Ele entrou você entrar com a dose
mais baixa e otimizando a cada 15 dias conforme a tolerância do paciente. Então, assim, tem um estudioso de insuficiência cardíaca, que ele publicou até um artigo, que é o John McMurray, que ele falou assim, na cabeça dele, a estratégia para a insuficiência cardíaca tem que ser em trecho, inibidor de SGLT2, bateu 15 dias, um mês, inicia inibidor de mineralocorticoide, bateu 15 dias, inicia beta-bloqueador. A ponto que em 2 meses o paciente já está com essas 4 classes de medicações, tá? Então, a diretriz americana é um pouco mais agressiva, que já inicia de cara com essas medicações. Não tem uma sequência exata, assim, que geralmente a gente tende a seguir a sequência dos estudos, né? O estudo IEC foi o primeiro, vamos começar com ele. A gente não tem uma sequência exata, pode começar com beta-bloqueador, SLT2, IEC. Então, ele é uma diretriz que ele orientou você individualizar o seu tratamento de acordo com a característica do seu paciente, tá bom? Aqui eu acho que foi um slide repetido, tá? E quando é que eu tenho que caminhar para o centro especializado? Lembrando que todo paciente com insuficiência cardíaca, indício de insuficiência cardíaca avançada, tem que estar no centro especializado, que tem condições de dar ou um transplante cardíaco paciente ou um dispositivo de assistência ventricular. Aqui tem um mnemônico, que foi um mnemônico do Cardio Papers, que a diretriz absorveu agora em 2021, que é o I Need Help. Então, pacientes que mantêm classe funcional 3 ou 4 de forma persistente, paciente com fração de ejeção abaixo de 20%, paciente com edema persistente, com doses altas e refratários de diuréticos, paciente que tem choque de desfibrilador, hospitalizações frequentes, lesão de órgão-alvo, BNP mantém persistência aumentar. Esses pacientes têm indício de insuficiência cardíaca já avançada e esses pacientes precisam estar no centro especializado para tratar de forma adequada os casos e indicar transplante quando necessário. Lembrando que a identificação desses sinais são precoces, tá? Não adianta encaminhar o paciente para transplante, né? Aquele paciente que já está com caquexia cardíaca, já está extremamente avançado. Outra coisa também importante de centro especializado na hora que o paciente tem insuficiência cardíaca avançada, não tem indicação de nenhuma outra clínica, o paciente ter um acompanhamento paliativo de qualidade nesse paciente, que o paciente, claro, a gente sabe que é uma doença progressiva, que a cura basicamente é o transplante, então na hora que a gente esgota nossa terapêutica, a gente tem que encaminhar o paciente também para um centro paliativo adequado para dar todo o suporte para esse paciente, tá bom? Bom, finalizando o trabalho, o que é que eu queria que vocês tirassem de take-home message do trabalho, né? Lembrando que todo paciente com insuficiência cardíaca tem que ter uma abordagem multidisciplinar, tá? Lembrar que eu sempre tenho que priorizar drogas que impactam a mortalidade do paciente, tá? Então, aqueles 4 pilares que eu falei para vocês, tá? Por exemplo, o paciente tem uma insuficiência cardíaca, você está usando diurético, você iniciou o inibidor da SGLT2, que reduz mortalidade, o paciente ficou mais hipotenso, porque aumentou o efeito diurético. O paciente não está congesto? Não está congesto. Então, eu suspendo o diurético e mantenho o inibidor da SGLT2. Sempre priorizar a manutenção de drogas que alteram a mortalidade, tá? Lembrando que a inibidor da SGLT2 foi uma das grandes estrelas recentemente, né? Elas alteram a mortalidade, tem esse efeito mais nefroprotetor. Evitar a inércia terapêutica e sempre, em toda consulta, tentar otimizar a dose das medicações, tá? Identificar precocemente os fatores de pior prognóstico e encaminhar para centros de transplante quando necessário. Recentemente, a gente teve outras medicações, tá? Que são coisas bem mais específicas, no tratamento da insuficiência cardíaca, que são recomendações mais fracas ainda, indicação 2B, que são o vericiguat e o patiromer, né, que são medicações que agem de forma diferente. Então, assim, a gente acha que no futuro a gente vai ter um sinal terapêutico bem maior nos pacientes com insuficiência cardíaca, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e estou aberto aí para dúvidas e perguntas, tá certo? E se o professor Veronese quiser comentar alguma coisa, eu sei que ele sabe muito mais dessa questão aí do que eu, viu? Obrigado a todos. Obrigado.
Renan, deixa eu tentar tirar uma dúvida com você. Primeiro, muito obrigada pela aula. A questão do AFIRME, né, do AFIRME, que colocou essa parte do carboximaltose, do ferro inject para controle sintomático. Na prática, você vê isso sendo feito? Tipo, esse uso do ferro, dosando ferritina, dosando saturação e indo atrás disso em busca de sintoma, ou isso ainda é mais teórico, assim? Não, acontece sim na prática, tá? Os pacientes lá no nosso ambulatório da insuficiência cardíaca, que a gente geralmente, todo paciente que chega com um primo diagnóstico de insuficiência cardíaca, a gente sempre dosa a cinética do ferro para descartar hemocromatose. E naqueles pacientes que permanecem sintomáticos, que tem essas ferritina baixa, a gente acaba fazendo sim. O que eu falo é assim, que o estudo foi feito com a carboximaltose férrica, né? Então a gente não tem isso, pelo menos eu não conheço nenhum hospital do SUS que tenha, então a gente acaba extrapolando e fazendo com noripurum, mas a gente acaba sim fazendo, sempre tentando manter uma ferritina acima de 100 e uma saturação transferrina acima de 20 para esses pacientes, tá? Assim, realmente assim, de experiência minha, que vai melhorar sintomatologia, qualidade de vida, eu ainda não tenho esse dado, mas a gente acaba fazendo sim. Obrigada. Com certeza. Nem Itu, nem Neuroitu, né, professor? Maria, Neuroitu, engraçado. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Então, uma boa noite, viu? Obrigada, beijo.